bloco anterior, a gente falava sobre Estados Unidos e agora a gente volta a esse assunto. Para quem está chegando agora, é o seguinte: houve um ataque das Forças Armadas Americanas contra grupos apoiados pelo Irã e pelo Iraque. Para entender os riscos desse episódio para a segurança internacional, nós conversamos agora com Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP, a quem eu saúdo e comemoro encontrá-lo aqui nesse ambiente da televisão. Professor Vinícius, meu colega, muito bom reencontrá-lo por aqui e já emendo, depois das minhas saudações, a pergunta. A gente termina 2023 com um capítulo que a gente viu ao longo do ano, né? Ações militares dos Estados Unidos contra grupos apoiados por Irã, pelo Iraque, e esses episódios se tornaram mais comuns, principalmente depois do início da guerra de Israel contra o Hamas. Vai ser uma tônica em 2024? E aí eu coloco uma provocação. 2024 teremos eleições presidenciais. Isso vai ser importante para a campanha de Joe Biden, presidente que quer se reeleger? Vai ser importante no discurso de Donald Trump? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Favale. Muito obrigado pelo convite. É um prazer reencontrá-lo aqui também. Muito obrigado mais uma vez. Então, nós temos no Oriente Médio um risco de que haja um envolvimento direto do Irã nessa questão da Israel e Palestina. Esses ataques dos Estados Unidos devem ser interpretados no contexto, sem dúvida, desse conflito que já vem se arrastando aí há quase 3 meses. A represália de Israel, do ponto de vista da defesa do seu território, faz todo sentido eles irem atrás ali dos terroristas do Hamas. Mas o fato é que há pouco apoio hoje na opinião pública americana em relação à causa de Israel. Isso pode fazer com que Joe Biden se torne mais comedido ali à medida em que nos aproximarmos das eleições presidenciais, e aí nós vejamos menos ataques, menos represálias. Só para concluir aqui brevemente, Favale, isso, porém, até lá, até o momento da campanha de fato chegar, até após ali eleições primárias, quando o candidato republicano deve ser definido, né? O democrata, tudo indica, vai ser Joe Biden, não tem ali um desafiante à sua altura, à altura do atual presidente americano. Nós podemos, porém, esperar essa tensão crescer. E aí mora o risco, né? De o conflito se espalhar ali pelo Oriente Médio. Eu quero agora agregar a todo mundo, quem estava acompanhando a Voz do Brasil, na rede de rádios da Jovem Pan, passa também a acompanhar o jornal Jovem Pan. E nós estamos falando sobre ataques dos Estados Unidos a posições de grupos extremistas apoiados pelo Irã, pelo Iraque, quais os desdobramentos disso no Oriente Médio e também nos Estados Unidos. Estamos conversando com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira. Professor Vinícius, quando a gente fala de política, a gente não pode esquecer a economia, porque são grandezas que andam de mãos dadas. Olhando para 2024, repito a informação, tem eleição presidencial na maior potência econômica, na maior potência política de todo mundo. E aí, é claro que o presidente que quer se reeleger, ou então o seu rival político que quer tomar o lugar dele na Casa Branca, vão falar de quanto isso vai impactar ações que vão impactar no bolso do eleitor médio dos Estados Unidos. Apoiar um país em guerra significa necessariamente, né, não dá para a gente desvincular isso, mandar dinheiro para esses exércitos, ou para esses grupos, ou para esse país. A situação econômica dos Estados Unidos não é a das melhores da sua história. O senhor acredita que vai haver um retrocesso de financiamento que os Estados Unidos, agora na gestão Joe Biden, faça, inclusive para Israel? Por quê? Porque ele já avisou que para Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, acabou a verba. Ele usou a desculpa ali que o Senado não apoiou, que de fato aconteceu, mas também corre-se um risco desse apoio a Israel, não só por conta da opinião pública, mas também por dinheiro, porque promessas econômicas têm que ser aí sólidas para o eleitor americano. Isso vai impactar no apoio que é quase que direto dos Estados Unidos a Israel? Sem dúvida, Favale, mas ali é um jogo muito mais complicado. Por quê? Porque é necessário nós lembrarmos que o Congresso americano, na Câmara Baixa, né, a Casa dos Representantes, o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, os republicanos têm maioria. Então,
Biden até pode ter um interesse ali devido às pressões, né? Muito se fala e tem várias pesquisas, não é lenda urbana isso. Tem um lobby muito forte a favor de Israel nos Estados Unidos, pesquisadores respeitados indicam a existência desse lobby, mas o lobby das próprias empresas que, vamos admitir, lucram com a guerra. Isso é normal, faz parte ali do jogo político. Esses dois lobbies vão pressionar muito pela continuidade de envio de recursos. A grande questão é como os republicanos vão se comportar no Congresso. Eles vão dar uma força ali para que Biden saia-se ali como um defensor ali dos interesses ali da comunidade judaica, apoiando Israel. Talvez os republicanos façam um jogo mais duro e tentem ali capturar, né, parte da atenção ali desse lobby que é bastante poderoso nos Estados Unidos, reiterando, segundo diversas pesquisas, todas de grande credibilidade. Então, é um jogo bastante aberto. Biden, não tenho dúvidas, ele vai querer redirecionar recursos para a economia, até porque as melhores projeções apontam para uma queda ali no consumo e até uma recessão técnica, né, algo ali de 0,2, 0,3 de recuo nos 2 primeiros trimestres do próximo ano. Então, o Biden, ele está ali cercado por várias pressões, mas o que vai ser determinante mesmo é como a bancada ali, a maioria republicana na Câmara dos Representantes, vai agir. Aposto que eles vão jogar duro com Biden para que Biden não ganhe ali sozinho os créditos desse apoio mais robusto que vai ser demandado ali por parte de Israel, não tenho dúvidas. E Israel, inteligentemente, vai também ali fazer uso das eleições americanas, não tenho dúvida, via comunidade judaica, para pressionar os Estados Unidos a manter o seu nível de suporte. Professor Vinícius, conheço a sua bibliografia e sei dos seus conhecimentos. Queria pegar o senhor no contrapé e jogar essa bola para o Oriente. Porque o Xi Jinping, presidente da China, fez aí um evento de encerramento do ano e deixou ali em aberto a seguinte discussão, que não haverá na gestão dele, e a gente sabe que vai ser longa ainda, uma desvinculação entre Taiwan e a China continental. Pequim, o centro do poder aí desse todo, chamar de conglomerado chinês. Porque a gente está falando dos Estados Unidos, dinheiro, apoio, guerra, e é claro que a gente citou aqui com propriedade Israel e o que acontece na Ucrânia, mas a gente não pode deixar de ver a China. Um eventual, pouco provável, mas não impossível, conflito armado entre a China continental e Taiwan. Como é que ficam os Estados Unidos, como ficam os Estados Unidos nessa situação em meio a uma campanha eleitoral de 2024? Bem, Vavari, os Estados Unidos têm um compromisso de defender Taiwan. A grande questão, inclusive na comunidade acadêmica, né, o que exatamente isso quer dizer? Os Estados Unidos são obrigados a defender Taiwan a todo custo. Os Estados Unidos são obrigados, por exemplo, a incluir Taiwan ali na sua, como a gente chama, né, na literatura internacional, guarda-chuva nuclear, né, ameaçar a China aí, por exemplo, com armas nucleares para defender Taiwan. Não está claro, mas acho que a China faz o seguinte cálculo: ela não deve tomar nenhuma medida antes da definição de quem será o próximo presidente americano. Por quê? A China comunista tende a ganhar com Trump na presidência, simplesmente porque Trump, como o seu mandato único até agora mandou, se ele for para um segundo mandato, ele deve seguir ali uma política mais isolacionista, ou seja, de se preocupar menos com problemas ao redor do mundo, com alguns aliados, exceto aqueles que são mais determinantes, e focar em recuperar a economia americana, em fazer investimentos em casa. Então, no cenário de Trump presidente em 2025, nós teríamos, sem dúvida, grandes chances de que Xi Jinping promova essa reunificação forçada. Mas é como os analistas internacionais dizem, desde 2010, quando fiz o doutorado na Inglaterra, o pessoal falava abertamente, a questão não é se haverá essa reunificação formada, mas quando ela ocorrerá. Exatamente. Professor Vinícius, a gente está na última semana do ano e aí a tendência da imprensa é sempre fazer as perspectivas de 2024 depois da retrospectiva do ano que está terminando. E aí, olhando para fora, em segurança internacional, a gente falou no óbvio aqui, né? Israel contra o Hamas, uma guerra que vai continuar
ali muito provavelmente no começo de 2024. Não há sinais de um acordo de paz, pelo menos por enquanto, entre Rússia e Ucrânia. Falamos aí da ameaça de China contra Taiwan. Tem alguma coisa que é bom que esteja no nosso radar no começo de 2024? Coreia do Norte, que de tempos em tempos faz testes com mísseis balísticos, que agora o ditador Kim Jong-un diz que podem chegar em território americano em qualquer parte do globo. Tem mais alguma coisa para a gente ficar de olho e nos criar calafrios na espinha? Bem, Favalli, no caso nosso aqui no Brasil, acho que a nossa primeira prioridade é prestar atenção aos movimentos de Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. Todos aí acompanharam nas últimas semanas a questão da Guiana Essequibo, ou Guiana Essequiba, como os venezuelanos preferem chamar. É um território reivindicado pela Venezuela há muito tempo. A grande questão é a maneira como Maduro está reivindicando, ameaçando ali diretamente a soberania da Guiana, em vez de confiar na decisão de cortes internacionais. A Corte Internacional de Justiça é o fórum adequado para isso. Mas Maduro dá mostras de que, embora tenha aceitado ali se encontrar com seu homólogo, com o presidente da Guiana, e aceitado alguma mediação brasileira, o Brasil foi incluído ali no acordo provisório como parte a ser ouvida caso disputas maiores surjam, não descartaria de antemão uma potencial ação militar. Por quê? Porque regimes autoritários, sejam eles de esquerda ou de direita, eles têm grandes incentivos, principalmente em situação de baixa, para promover guerras patrióticas. Então, ficar de olho no que se passa na Venezuela e na Guiana é essencial, é a prioridade aí de quem está aqui no Brasil em termos de política internacional. Reitero os meus agradecimentos ao professor Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor Vinícius, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, que seja em breve. Muito obrigado, boa noite a todos. O governo